pessoal, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, recebi várias mensagens me perguntando: Ariane, você foi mandada embora, o que que aconteceu? Cadê você? Por que você não posta mais vídeo no YouTube? Galera, é assim, nesses últimos dias estão acontecendo algumas coisas aí que eu estou gravando pro canal também, tá? Pra deixar vocês tudo, a parte de tudo que tá acontecendo, mas é que tá um pouquinho corrido. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu vou estar respondendo aqui, tá? Algumas perguntas eu achei um pouco polêmicas, então eu não quis trazer pro YouTube, mas eu respondi a pessoa lá no meu Instagram, tá? E outras eu trouxe. Então a primeira delas: é verdade que o Japão te dá dinheiro pra você ter filho? O que vocês acham? E a resposta é não, gente. O governo não bate na nossa porta e fala: olha, eu tô vendo que você tem um filho só, que tal ter mais um? Não, gente, isso daí se passa na televisão, ou se chegaram a falar isso, que o Japão te dá dinheiro pra você ter filho, é mentira, tá? Eu descobri, quando eu estava grávida, que o Japão, ele dá um auxílio maternidade, não é licença, é um auxílio maternidade para você pagar o seu parto, tá bom? Então, o governo, ele te dá um valor para te ajudar a pagar o seu parto. No meu vídeo anterior eu deixei aí mais ou menos coisa que foi o meu parto, então se você não sabe, volta um vídeo e assiste que tá muito legal, tá bom? Então é isso que acontece, o Japão não dá dinheiro para você ter filho. Segundo, é verdade que no Japão só pode ter 2 filhos? Outra mentira, gente. No Japão você pode ter quantos filhos você quiser. No Japão, acho que no Brasil, acho que qualquer país, você tendo dinheiro para sustentar, não importa quantos filhos você vai ter, tá? Claro que eu acho que na Coreia, eu sei que tem um país aí que é restrito mesmo, mas no Japão, não. Você pode ter quantos filhos você quiser. Não importa se você quer ter um, dois, nenhum, enfim. É liberal. Isso daí é consciência sua e do seu marido, tá? É verdade que a cultura é muito regrada? Sim. É verdade que aqui no Japão eles são muito rígidos em relação a muitas coisas. Eu acho que é por isso que o país é um país de primeiro mundo, é um país que não tem zero perigo, né? Então, eu acho que as leis aqui de fato funcionam, né? Então, por exemplo, o teu vizinho tem uma árvore com que é um pé de limão. Vou dar um exemplo, é um pé de limão. E cai o limão lá do pé. Se você pegar, você está roubando. Diferente do Brasil, aqui você está roubando e você pode ser preso. Então, aqui por mais que esteja no chão, não é seu. Então, se não é seu, você não tem que mexer, tá? Então, sim, é verdade. O Japão, ele é muito regrado em relação a muitas coisas. E eu acredito que é isso que faz o país ser como é, né? Porque imagina se não tivesse limite, seria o quê? Uma bagunça. Então, sim, é verdade. Outra coisa, é verdade que os japoneses só comem peixe cru? Gente, a culinária japonesa é muito, muito maior do que vocês podem imaginar, né? Eu mesmo, quando não morava no Brasil, achava que era só sushi, sashimi, temaki, enfim. E não, gente, no Japão tem tanta coisa gostosa pra você comer, tanta coisa gostosa, que a realidade que o peixe cru é uma das coisas que eles menos comem, pra você ter noção disso daí. Então, esses sushis que fazem no Brasil não tem nada a ver, nada, nada a ver com o sushi daqui. Temaki, quem inventou o temaki? Porque no Japão não tem. No Japão não existe temaki, galera. Então, a culinária ela é muito diferente do que a gente idealiza e é muito gostosa, muito, muito, muito. Na verdade, muita gente me perguntou: ah, é verdade que o peixe cru é o alimento sagrado? Mas não. O alimento sagrado do japonês é o arroz. Gente, toda refeição, até no café da manhã, eles comem arroz. É muito, muito estranho, assim, quando a gente fica no hospital, eles perguntam: você quer café da manhã americano? Americano não, né? Mas com pão ou com arroz? E eu não vou comer arroz de manhã. Eu não consigo comer arroz de manhã, então
o meu café da manhã sempre tinha pão. Então, sobre a pergunta, os japoneses só comem peixe cru, é mentira. Tem vários pratos maravilhosos. Vocês podem dar um Google aí que vocês vão ver que tem muita coisa boa, gente. Muita, muita coisa boa. Ai, não é à toa que eu engordei, né? Não é à toa. Vamos lá. Então, continuando. Agora a gente vai para o assunto de maternidade, tá? Perguntas e respostas ainda. Me perguntaram, você foi mandada embora? Porque eu estou em casa já tem quase 2 anos. Não, já deu 2 anos que eu tô em casa. E não, gente, eu não fui mandada embora, tá? A licença maternidade no Japão, ela funciona da seguinte forma. Você pode ficar em casa até 2 anos de licença maternidade. 1 ano, praticamente obrigatório, né? Você fica 1 ano em casa. E aí, antes do seu bebê fazer 1 ano, você precisa fazer a renovação dessa licença. A renovação, você vai lá, leva todos os documentos, vai na prefeitura da tua cidade para fazer a renovação. Geralmente, galera, para quem tá no Japão, tá? E é o primeiro filho, assim como o meu primeiro filho no Japão. Então, quando que você tem que renovar a licença maternidade? Procure a prefeitura da sua cidade em média de 3 meses antes do seu bebê fazer 1 ano, tá? Para não correr o risco de você não conseguir renovar. Então, quando faltar 3 meses aí para o seu bebê fazer 1 ano, você vai na prefeitura e pega a documentação para você fazer a renovação da licença. Então, a primeira renovação é válida por 6 meses, onde você vai ficar 1 ano e 6 meses. E a segunda renovação é por mais 6 meses. Então, totalizando aí 2 anos, tá? A licença do Japão, ela é diferente do Brasil na quantidade de tempo e de pagamento, tá? Aqui no Japão, a gente recebe a licença maternidade a cada 2 meses. Porém, tá? A partir do momento que você sai de licença maternidade até a criança fazer uns 4 meses, você não recebe nada. Aí depois, quando ela faz uns 4 meses, mais ou menos, é que cai o valor referente a esses 4 meses. Depois disso, vai começar a cair a cada 2 meses a sua licença maternidade, tá? Valores, gente, vai de acordo com cada pessoa, tá? Cada pessoa aqui no Japão tem um salário, então a licença maternidade ela é baseada no seu salário, tá? O que muda, galera, é as porcentagens. Porcentagem no começo, se eu não me engano, acho que é 87% no primeiro ano. Aí você renova para 6 meses, aí se eu não me engano cai para 67%. E aí na segunda vez já cai para 50%. Se eu não me engano, mas se tiver errado eu coloco aqui certinho, tá? Para vocês. Mas eu acredito que seja isso. Então, não tem como calcular o seu salário maternidade, porque vai de acordo com o teu serviço, com o tempo que você trabalhou também, tá? Isso é muito importante, que você precisa cumprir uma quantidade de tempo trabalhada, porque senão você não consegue receber sua licença também, tá bom? Então, como funciona a licença? Então, é assim, são 2 anos em casa, 1 ano obrigatório. Eu falo obrigatório assim, né? Porque você não precisa renovar. Aí, quando dá 1 ano, você renova 6 meses, depois mais 6 meses, tá? Pagamento da licença. Pagamento da licença, como eu falei, ele é a cada 2 meses, tá? Então, a partir do momento que você entra de licença maternidade, no mês seguinte, provavelmente, você vai receber o seu salário, né? E aí, só depois de 4 meses, mais ou menos, que vai cair referente a esse período, tá? E aí, depois disso, você recebe a cada 2 meses. E aí, a renovação da licença, ela é feita 2 vezes só. E quais são os critérios para você renovar a licença? Aqui no Japão, a gente não pode colocar a criança na creche e ficar em casa. É uma coisa que é diferente do Brasil. Então, aqui no Japão, você só pode usar a creche se você trabalha. Então, quando você vai fazer a inscrição da creche, você tem que pegar esse papel aqui na prefeitura, ó. Tá vendo? Esse papel, ele é um atestado de trabalho, tá? Aqui quem preenche é os pais.
e aqui é a empresa. Então, toda vez que você for fazer a renovação da sua licença, você vai precisar desse papel. Então, a sua empresa, ela vai preencher, vai te devolver e você vai levar na prefeitura para eles anexarem com a documentação da creche, tá? No meu caso, gente, deixando bem claro, eu fiz já todo esse processo, já saiu a vaga na creche, tá? Então, a Lívia vai começar na creche já no mês que vem. E eu consegui ficar os 2 anos em casa, tá? Então, eu consegui ficar os 2 anos, sempre respeitando a regra, gente. Por que eu falo que tem que respeitar a regra? Porque tem data certa pra você ir na prefeitura fazer a renovação da sua licença. Como eu falei, quando a criança vai fazer, na sua primeira renovação, quando ela vai fazer 1 ano, você vai 3 meses antes. E aí, no outro mês, quando for fazer 6 meses, você tem que ir 2 meses antes. Então, eles têm um calendáriozinho com as datas que você precisa ir. Então, fique atento, pede esse calendáriozinho. É como se fosse um folheto, gente. Com várias informações, mas é tudo relacionado à creche. E vê se na sua prefeitura tem português. Na prefeitura da onde a gente mora tem português, então pra mim facilita muito. E é isso. Então, não é difícil, tá? A única coisa que é diferente do Brasil é a questão de você tem que estar trabalhando para usar a creche. Esse atestado de trabalho é um meio da prefeitura controlar a vaga da criança na creche. Por quê? A partir do momento que você não apresenta esse documento nas datas estabelecidas pela prefeitura, a criança não pode frequentar mais a creche. Então, teoricamente, ela sai. E se você, por acaso, esqueceu esse papel, você está trabalhando, só esqueceu, sinto muito lhe informar, mas você vai perder a vaga. Pode ser ter exceções aí, mas eu não conheço ninguém que tenha se dado bem assim nessa questão. Então, se atente sempre com as datas para você não perder a licença maternidade e não perder a vaga da criança, tá? Tem casos e casos, gente, que a pessoa não consegue renovar os 2 anos. Ela só consegue renovar 1 ano e 6 meses. Por quê? Na segunda renovação saiu vaga. Então, ela tem que voltar a trabalhar, né? E então, não generalize quando as pessoas falam, ah, no Japão é 2 anos de licença. Não, teoricamente é 1 ano. Se você conseguir renovar por mais 12 meses, legal. Mas tem gente que não consegue. Eu consegui, mas também não sei te falar se tem. Não é um critério, tipo, eles não olham pra sua cara e falam, ah, não vou liberar. Ah, vou. Não, você tem que voltar a trabalhar, vou liberar. Não, gente. Isso aí vai de acordo com a demanda que a creche que você escolheu tem. Às vezes a creche que você escolheu não tem fila de espera. Às vezes a creche que você escolheu tem fila de espera. Então, foi isso que aconteceu. Então, esse documento aqui, ó, você pega na prefeitura da sua cidade ou na creche que você deseja fazer a inscrição da criança, tá bom? Como a gente sempre sabe que precisa, a gente já tem bastante em casa. Eu já deixo aqui guardado, porque quando a prefeitura fala que precisa do documento, a gente só manda para a empresa, eles preenchem e a gente devolve. Ó, agora me perguntaram a relação de ter filhos em países diferentes, tá? Então, a relação entre filhos em países diferentes, me perguntaram qual que eu preferi. Gente, se eu pudesse misturar os 2 partos, parte de um, parte do outro parto, eu misturaria, tá? Mas assim, sendo bem prática, tá? Em relação à estrutura, sem condições, é óbvio que eu escolhi o Japão, preciso nem falar. Isso é porque no Brasil eu tive em convênio, tá? Não foi no SUS, no Brasil. Então, mesmo tendo em convênio, eu prefiro a estrutura hospitalar do Japão. Em relação a parto em um país e outro. Então, entre estrutura hospitalar, óbvio que eu prefiro o Japão. Segundo, como que foi, né, ter
filho parto normal no Brasil e como foi ter parto normal no Japão. Gente, foi assim, meu primeiro parto foi induzido. Senti muita dor na indução, porque as contrações, elas vinham muito seguidas, então você não conseguia respirar, você não conseguia raciocinar. E no convênio do Brasil, eles trocaram a minha ficha com outra moça que ia ter cesárea, então me deixaram de jejum. E eu falei o tempo todo que eu não ia ter cesárea, que meu parto era normal, enfim. Comecei a vomitar, aquele suco gástrico, negócio verde. Nossa, foi uma sensação muito ruim. Eu não, nossa, odiei literalmente aquele momento meu de parto ali. Foi horrível, horrível. Em compensação, no Japão, meu parto, como eu falei pra vocês, foi parto natural, normal, natural. Onde o meu corpo fez todo o trabalho, o meu corpo que teve as contrações. Então eu conversava com a enfermeira, quando a contração vinha, ela fazia massagem nas minhas costas, ela colocava bolsa de água quente. Quando a contração passava, a gente voltava a conversar, dava risada. Então, assim, sem, não tem nem o que falar, gente, não tem nem o que falar. A única coisa, assim, resumindo, entre Brasil e Japão, a única coisa que eu faria diferente é, se eu tivesse outro filho, eu traria alguém do Brasil pra cuidar de mim. Então, a única diferença é essa, galera. E óbvio que no Brasil eu não gastei R$1 pra ter o meu filho, né? Em compensação, no Japão eu já gastei uma grana aí pra ter filho. Então, assim, pontos positivos de ter filho no Brasil é ajuda de familiar e não gastar nada. Pontos positivos de ter filho no Japão é que a estrutura hospitalar, a estrutura que as enfermeiras te dão, mesmo não te entendendo, eles têm um aparelhinho de tradução que elas falam lá e você consegue, aí traduz para o português, você fala. Então, assim, tem coisas assim que eu precisava do tradutor porque eu não conseguia falar termos médicos, mas consigo me virar bem, assim, sem o tradutor e sem a tradutora, porque nesse hospital que eu tive, neném tinha tradutora, mas ela não trabalha à noite, só de dia. Ela não, várias, né, gente? Tem várias tradutoras, várias línguas nesse hospital. Então, a diferença de parto é essa, gente, no Brasil. É a ajuda de um familiar e você não gastar nada. No Japão, a estrutura de tudo, né? E o fato de você ficar mais tempo no hospital. Aqui no Japão são 5 dias que você fica no hospital para parto normal e 10 dias para parto cesárea. Mas o meu segundo parto, como já fala em meu vídeo anterior, foi o pior pós-parto que eu tive. Então, com certeza eu traria alguém pra cuidar de mim no próximo filho. Coisa que não vai acontecer, eu espero. Mas se eu tivesse outro filho, seria isso, tá? Esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido as respostas, né? Tentei ser o mais clara possível. Se não fui, me desculpem. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem fazer uma pergunta ou comentário, está liberado aqui nesse vídeo. E é isso, gente. Curtem, comenta, compartilha com os amigos. E se você gostou, não esqueça de ativar o sininho de notificação para você saber toda vez que eu postar vídeo. E olha, vai vir muito vídeo legal, viu? Estou para voltar para o meu trabalho, vou gravar para vocês como que vai ser. Gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e meu celular tá sem memória para me gravar tanta coisa. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!